Agora nós vamos falar sobre o islamismo. O islamismo é a terceira religião oficialmente monoteísta do mundo. Primeira religião monoteísta, judaísmo. Segunda religião monoteísta, cristianismo. Terceira religião monoteísta, islamismo. Acontece que, você voltando para as tradições religiosas, existem os beduínos da Arábia. A Arábia é uma faixa de terra gigantesca que fica ali muito perto da África e do Oriente. E nesse deserto existiam lá os caravaneiros, que a Bíblia chama de midianitas, confunde esses midianitas com os ismaelitas. O que a gente entende? Se ajuntaram os filhos de Ismael, que é filho de Abraão, junto com os midianitas, junto com esses beduínos do deserto, e eles foram praticando a idolatria, porque abandonou-se totalmente a religião de Abraão. Os ismaelitas, aqueles lá que venderam José para o Egito, junto com os chamados também caravaneiros, seriam os midianitas, eles formavam grandes caravanas de beduínos. Durante todo esse tempo, desde os tempos de Abraão até por volta do ano 600 depois de Cristo, durante todo esse tempo, os ismaelitas eles foram idólatras. Eles não tinham a tradição dos judeus. Viviam a vida deles. Quando foi por volta do ano 600, aí surge um príncipe ou um comerciante chamado Muhammad, nós em português chamamos de Maomé. Ele acaba dizendo que ele tem uma revelação do anjo Gabriel. É assim que ele conta. A nossa dedução é simples. Muhammad, ele é um comerciante, é um caravaneiro, ele tem muita cultura. Os cristãos estão espalhados pelo mundo, os judeus estão espalhados pelo mundo, os gnósticos, que eram religiosos supersticiosos, que praticavam tanto o judaísmo quanto o cristianismo, que tinham seus livros sagrados. Muhammad tem contato com eles também. Muhammad, que ele tem contato com o monoteísmo, ele vê que os islâmicos, ou os arábicos, porque ainda não são chamados de islâmicos, os arábicos eles são idólatras, e ele diz que com a revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel chegou para ele, o apertou e disse: recita. E ele dizia: vou recitar o que? Recita! O anjo Gabriel esmagando ele. E ele, por inspiração, recita: Alá é o único Deus. Por quê? Os cristãos chamam Deus de Pai, Deus de Pai. Os judeus chamam Deus de Yahvé ou Jeová. E em árabe, Deus é Alá. Alá. E Muhammad, que a gente chama de Maomé, ele diz: Alá é o único Deus. Quando ele fala Alá é o único Deus, vai surgir o islamismo. Pode ser chamado de islamismo, pode ser chamado de maometismo também, que é a fé dos muçulmanos. Islã é aquela faixa de terra, é aquele lugar, Islã. E o muçulmano é uma pessoa que ele se submete àquilo que que Muhammad escreveu. Muhammad ele começa uma campanha de cruzada, ele começa a converter alguns árabes, ele começa a converter com as pregações dele, com a eloquência dele, com algumas influências espirituais. Ele começa a converter, ele forma um bando. Com esse bando ele declara guerra contra a idolatria. Nessa guerra contra a idolatria ele é perseguido várias vezes, ele tem que fugir, desaparecer, mas o exército dele vai aumentando, e eles começam a quebrar as estátuas. Vão quebrando as estátuas, invadindo várias tribos, várias vilas, várias cidades que são cidades arábicas ou de árabes, e ele vai destruindo todo aquele mundo de idolatria, e começa a surgir então o monoteísmo islâmico, sendo que Alá é o único Deus. A conversão se fazia assim, porque de acordo com Muhammad, ele foi recebendo revelações do anjo Gabriel. Apesar dele não saber escrever, ele entrava em transe. Nesse transe ele foi escrevendo o Corão, e no Corão estão escritas todas as revelações de Alá. Aí Alá vem dizendo o seguinte: olha, o povo do livro está desviado. Quem é o povo do livro? Judeus e cristãos. Eles estão fora. Por que estão fora? Qual que é o sinal de que alguém está fora? Eles adoram estátuas. Quem adora estátua não é crente de forma nenhuma.
sinal de que uma pessoa se converteu. Ela abandona as estátuas, quebra os ídolos e faz uma confissão que os maometanos, islâmicos, muçulmanos chamam de shahada. O que é a shahada? Shahada é a confissão de fé. Como se faz essa confissão de fé? Confessa-se assim: Allah é o único Deus e Muhammad o seu profeta. Pronto, se converteu ao Islã. Não precisa de batismo, não precisa de água, não precisa de circuncisão, não precisa de passar por discipulado, não precisa de nada disso. A pessoa, ela é capturada por um muçulmano. Quando ela é capturada, você quer ficar com a sua fé idólatra ou você quer passar para a fé verdadeira? Como que eu faço para passar para a fé verdadeira? Você confessa: Allah é o único Deus e Muhammad o seu profeta. Eu confesso, Allah é o único Deus e Muhammad seu profeta. Pronto, você já não é mais um pagão, um infiel. Agora você é um muçulmano. Você vai abandonar a Bíblia e você vai agora seguir o Corão. Você vai deixar então de seguir a Bíblia hebraica dos judeus, vai deixar de seguir a Bíblia cristã dos cristãos e você vai seguir o Alcorão. Esse Alcorão é o livro sagrado do Islã, que vai ensinar o que Allah determinou para todo muçulmano. Consequentemente, o islamismo é hoje a religião mais crescente do mundo. Esse movimento religioso ele foi tão poderoso, que durante a geração de Muhammad, eles já conseguiram conquistar toda a Península Arábica. Daqui a pouco eles começaram a invadir os países da África e foram tomando conta da África toda. E a África ela era toda cristianizada. É lógico que existia muito paganismo, muita idolatria, muita coisa lá. Mas eles foram invadindo a África e convertendo os africanos ao islamismo. Depois eles foram para a Europa, começaram a fazer guerras contra a Europa e converter os cristãos. Consequentemente, hoje, a balança está equilibrada em mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, com o cristianismo, que tem mais de 1 bilhão também, e o judaísmo, que é uma religião pequena. O islamismo é uma religião que ele é fácil de ser praticado, não tem muita dificuldade, dependendo da linha que eles estão, porque eles têm 2 linhas, uma que é a linha dos sunitas e outra que é a linha dos xiitas, essas 2 linhas, e outras seitas menores que eles têm ali dentro. Mas todos obedecem ao Alcorão? Todos obedecem ao Alcorão, todos são submissos ao Alcorão. Tem aqueles que praticam mais fervorosamente e outros que praticam mais tranquilamente. Quando vem aqui para a América, Estados Unidos, Brasil, eles praticam o islamismo sem tanta pressão dos radicais. Mas quando vai lá para dentro lá do Irã, Iraque, Afeganistão, alguns países dentro da África que tem os radicais, que a gente chama de terrorismo, o que são esses radicais? São aqueles que falam o seguinte: nós temos que impor o Islã. O Islã não é uma religião passiva, que fica esperando as pessoas virem até ele. O Islã é uma religião de guerra. É uma religião de guerra, ela nasceu à base da espada, e pela espada tem que se impor ao mundo. Esse é o entendimento que os muçulmanos radicais têm, de que tem que ser imposto. E se não quiserem aceitar esse tipo de islamismo, eles matam mesmo. Porque todos nós somos considerados de cães infiéis. Cães infiéis. E outra coisa, eles dizem que é o mesmo Deus de Abraão, bem? O mesmo. Eles falam o seguinte: o problema é que o povo do livro adulterou. Eles abandonaram a tradição monoteísta. E por terem abandonado a tradição monoteísta, se desviaram de Deus, do Deus verdadeiro. Os muçulmanos, então, eles vão dizer que eles adoram o mesmo Deus de Adão, que é um profeta, Abraão, um profeta, e até Jesus. Para eles, Jesus foi o maior de todos os profetas, um grande profeta que nasceu de uma mulher virgem, inclusive. Eles aceitam isso, eles confessam isso. Eles não negam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eles dizem: a Bíblia é a palavra de Deus, só que não é o único. A Bíblia em si não está errada. Erradas estão as pessoas que ficam acreditando só na Bíblia, porque a revelação maior está no Corão, e não na Bíblia dos judeus e nem na Bíblia dos cristãos, que está cheio de adulterações. É isso que eles dizem. A Bíblia dos cristãos e dos judeus está cheio de falsificações, adulterações. Aonde está a verdade? Está no Corão. É isso que eles dizem. 3 religiões monoteístas. As 3 dizem que adoram o Deus verdadeiro, o único Deus, mas cada uma
com o seu jeito de pensar sobre Deus. Nós somos de confissão cristã, estamos dentro de uma fé cristã trinitarianista, cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que formam uma só unidade, uma só divindade, e servimos a Deus na igreja, né? Importante saber toda essa Não, explicação. porque esse